Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez nos encontramos para refletirmos o Evangelho da liturgia do próximo domingo, que será o 30º domingo do tempo comum. E antes de proclamar o Evangelho, eu gostaria de agradecer esse trabalho inovador da Pastoral da Comunicação, que nesta edição se alia aos cantores, especialmente ao Luizinho da Basílica. Então, os nossos agradecimentos a vocês e os nossos cumprimentos por esse trabalho comunitário, esse trabalho eclesial. Ouçamos então o Evangelho desse 33º domingo do tempo comum, o penúltimo do tempo comum. Próximo domingo já celebramos a festa de Cristo Rei. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande tribulação, o sol se transformará em trevas, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então verão chegar o Filho do Homem sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 ventos, desde o extremo da terra até o extremo do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os ramos estão tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Assim, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Eu vos asseguro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Irmão e irmãs, irmãos e irmãs, essa palavra, longe de querer nos assustar, como alguns poderão imaginar, essa palavra que nós ouvimos do Evangelho de São Marcos tem o objetivo de nos encher de esperança. O autor, Marcos, quando compôs esse Evangelho, levou em conta as palavras que Jesus teria dito a esse respeito sobre a conclusão da história, a conclusão do mundo, e valeu-se da linguagem apocalíptica. É uma linguagem muito utilizada em toda a Sagrada Escritura, e o objetivo dessa linguagem não é assustar. O objetivo dessa linguagem é trazer esperança. Agora, as pessoas que não estão familiarizadas com a palavra, como no caso aqueles que perseguiam os cristãos, eles não entendiam ou até mesmo podiam ficar assustados, né? É o caso da linguagem do livro do Apocalipse. É uma linguagem toda codificada, mas que traz esperança para o fiel, sobretudo para o discípulo. Então, nós poderíamos nos perguntar, qual é o objetivo quando Jesus diz que as estrelas cairão, o sol se apagará, a lua não mais brilhará? O que significa o sol? O sol significa o tempo contado, o cronos, os anos. A luz da lua significa os meses, as sequências. Ora, se esses astros não funcionam mais, é sinal que chegamos à conclusão do tempo contado, do cronos. E por isso mesmo ele diz que ao acontecer isto, o Filho do Homem virá nas nuvens. Ora, quem é o Filho do Homem? Na Sagrada Escritura, especialmente com o Novo Testamento, o Filho do Homem é o Salvador, é o Messias, portanto, o próprio Jesus. Então, o brilho do sol não existirá mais, a luz da lua, o brilho da lua também não existirá mais, porém nós não ficaremos sem luz.
A nossa luz será o Senhor Jesus. Mas pensem comigo, por que o evangelista escreveu isso? Conforme nós sabemos, os evangelhos não são biografias, ou mesmo não são atas, né? A ata de uma reunião que aconteceu tal dia, então tinha alguém lá que tomou nota de tudo. Os evangelhos não foram escritos assim. Os evangelhos, eles são concluídos no mínimo 60 anos, 50 anos, 60 anos depois do acontecimento chamado Jesus de Nazaré. Isso significa dizer que o evangelista quer contar a sua experiência de salvação, que ele mesmo experimentou, e ao mesmo tempo animar as pessoas, no caso os discípulos e discípulas, que precisam de uma esperança renovada, precisam de mais apoio, precisam recuperar o seu sonho, precisam recuperar aquela garra que marca os discípulos e discípulas de Jesus. Imaginem a perseguição do império, a incompreensão dos judeus com relação a eles. Eles precisariam ouvir algo como o que nós ouvimos. E nós estamos, não há 60 anos, estamos há 2000 anos desse evento chamado Jesus Cristo, o homem de Nazaré. E aí nós temos a compreensão de que a intenção do evangelista não é amedrontar os seus interlocutores, os seus ouvintes, e muito menos a nós, mas quer nos lembrar que, aconteça o que acontecer, as palavras de Jesus não passarão. Tudo vai passar. Certamente nós vamos ter ainda alguns séculos, talvez milênios, né, antes que o planeta se extinga, porque, como toda criatura, o planeta, a nossa galáxia, conheceu a sua origem, vai conhecer o seu auge, alguns já dizem que esse auge já passou, e também vai conhecer o seu ocaso, só que isso demora. E para nós que somos pessoas movidas pela fé, não é isso que nos interessa. O que nos interessa é o que nos lembra o apóstolo Paulo: viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se o mundo vai acabar amanhã, daqui 100 anos, daqui um século, daqui um milênio, isso não deve nos preocupar. O que deve nos animar é viver como discípulos e discípulas de Jesus, fazendo com que esse mundo, que segundo alguns especialistas se encontra na UTI, seja de fato a casa de Deus. Que nós possamos juntos superar esta crise, essa grande crise, que não é apenas ecológica no sentido de uma crise na natureza. Essa crise que existe na natureza também existe nos corações humanos. Essa inversão de valores, não raras vezes, essa atitude escandalosa que infelizmente uns e outros tomam diante do compromisso de libertar as pessoas, tornando-se no lugar de libertadores, no lugar de pessoas comprometidas com a justiça, pessoas que legislam em causa própria, pessoas que pastoreiam em causa própria. E nesse sentido, quem atua desta maneira está precipitando essa crise, esse hecatombe que descreve o Evangelho. Então, não fiquemos preocupados com o término, fisicamente falando, mas fiquemos preocupados em nos converter e tornar o espaço onde vivemos, o espaço humano sobretudo, as relações sociais, as relações comunitárias, aquelas mais parecidas com o projeto do Senhor Jesus. Céu e terra passarão, minhas palavras não passarão. Que guardemos isto deste final de semana. As palavras de Jesus, o próprio Jesus jamais passará. Deus abençoe, Deus proteja a todos. Vem o dia por nós esperado, do encontro final com Jesus. Todos vivos, alegres cantando, louvarão a vitória da cruz. Louvai, ó servos do Senhor, louvai.
dia sempre é celebrado, desde o nascer ao pôr do sol, louvado